Então, isso aí, ó, invasão para exploit tem essas particularidades aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente fala em medidas de segurança, aí fica um pouco mais amplo, né? Porque assim, você tem que tomar cuidado de várias coisas. Porque você tem que tomar cuidado da sua rede não ter nenhum tipo de vulnerabilidade exposta, você vai ter que tomar cuidado de determinados recursos não poder executar tudo que gostaria, né? Então, assim, tem várias coisas que você precisa sair restringindo. O importante, gente, assim, uma boa estratégia de defesa é você tentar conceder o mínimo de permissão necessário para a pessoa trabalhar. Ou seja, você não tem por que liberar certos recursos que a pessoa não tem a competência de usar. A competência que eu digo é papel, tá? Não saber, não é questão de saber ou não saber. Competência no sentido de ter o papel para executar aquele tipo de coisa. É, Vamos lá, eu trabalhei como, sei lá, fui gestor, fui gerente de rede durante uns quase 2 anos de um provedor de internet. Trabalhei já com manutenção e suporte de microcomputador, né? Ou seja, então são perfis que eu já trabalho há bastante tempo, né? Ou seja, já conheço, digamos assim, né? Mas lá na Petrobras, por exemplo, na minha máquina eu não tenho permissão de administrador na máquina, ou seja, eu não posso instalar o software que eu quiser. Pô, Guilherme, você não sabe instalar um software? Sei, óbvio, né? Claro que a gente sabe instalar. Mas por que que eu não tenho permissão e eu nem quero ter permissão? Porque não é o meu papel. O papel de instalação de software é a equipe de apoio, porque eles verificam o software, verificam se o software é compatível com, sei lá, determinadas restrições da Petrobras, se ele tem algum tipo de vulnerabilidade, se ele é licenciado, se você tem que pagar alguma coisa para usar ele, se não é pirata, enfim. Pessoal do apoio, eles são os competentes para esse tipo de coisa. Eles ficam estudando e validando uma série de questões em relação ao uso de software. Então não sou eu que sou engenheiro de dados que vou pegar e assumir esse papel para poder executar. Ah, mas eu sei fazer. Cara, a questão não é saber fazer. A questão é você ter ou não a responsabilidade para executar aquele papel. Então isso que é importante a gente ter em mente, né? Então o menos é mais, né? Sempre funciona. Ataques núcleos, DOS, né, ou Denial of Service, né, negação de serviço. É um dos mais temidos porque é um dos mais executados, digamos assim, né. Ele é bastante, é, como é que se diz? Ele é bastante visado, né, tanto por quem ataca, quanto por quem recebe o ataque, né. É uma abordagem bastante é, usada. Eu lembro que na época que eu, sei lá, a minha adolescência, né, antes de entrar em faculdade, enfim, a gente tinha uns canais de bate-papo na internet que a gente entrava e ficava conversando com as pessoas, né? E aí você criar, enfim, era um canal basicamente para interação entre as pessoas, né? Então você entrava lá no canal de bate-papo para ficar batendo papo com as pessoas pela internet, né? Enfim, basicamente isso. E aí tinha você tinha o gestor do canal, né? Que era o OP do canal, né? O operador do canal, é o cara que tinha poder para tirar do canal ou daquela sala de bate-papo pessoas que não estivessem se comportando de forma adequada, né? Então, são os gestores do canal, digamos assim. E quem não era gestor, você estava sujeito às determinações do gestor. Então, muitas das vezes, esse pessoal que não era gestor, eles faziam certos usos. Falavam assim, rapaz, vou usar o famoso NUCA. O que que é o NUCA? Eles mandavam um volume de pacotes tão grande para uma determinada pessoa que a conexão do cara caía. E nisso que a conexão do cara cai, ele saía da sala de bate-papo, consequentemente. Então, era uma forma de você forçadamente tirar o cara da sala de bate-papo. É claro que isso pode tomar proporções muito maiores, né? Por exemplo, indisponibilizar um serviço, por exemplo. E aí, então assim, indisponibilização de serviço por questão de negação é justamente essa questão do volume de informação. Você vai submeter
um volume tão grande que você vai indisponibilizar o serviço, né? Ou seja, ele vai negar o serviço porque ele não consegue mais atender as requisições. Isso aí pode ser feito em diversos âmbitos, né, diferentes. A gente pode ver que isso pode acontecer no âmbito de rede local, de uma máquina para outra. Você pode fazer isso na internet para disponibilizar algum serviço, um servidor web, um servidor de qualquer provedor de serviço que seja, disponibilizar um servidor DNS. A gente já viu lá que tem outras opções, né? Não é só o pacote CMP, né? Você pode usar qualquer outro tipo de recurso, né? Você tem lá o negação de serviço usando o EC do protocolo TCP. Enfim, você pode inundar de qualquer forma, né? Essa é a ideia, você inundar o servidor. E isso acaba sendo uma boa oportunidade para invasão. Por quê? Você pode indisponibilizar um serviço a um ponto que a própria máquina tem que reiniciar o serviço. E esse processo de reinicialização é muito delicado. Muitas das vezes eles abrem brecha nesse processo de reinicialização, porque ele tem que restabelecer acordos, tentar recuperar sessões, ele tem que fazer troca de protocolos, enfim. Então, nesse momento que ele está voltando à ativa, ele muitas das vezes negocia muitas coisas abertas, assim, não é abertamente porque é sem criptografia, mas tem que negociar. E é o momento que muitas vezes as pessoas optam por fazer uso dessa brecha, né, desse momento. Tem um vírus que ficou muito famoso, que era um vírus que ficava na BIOS do computador. Então, o que, que acontecia? Na hora enfim, você executava de alguma forma o programa hospedeiro, esse vírus se instalava na BIOS e aí no reboot esse vírus vinha à tona, né? Ou seja, no reboot da máquina. Então, muitas das vezes uma negação de serviço força, por exemplo, até mesmo um reboot de máquina. Invasão por Trojan, ou cavalo de Troia, né? Trojan Horse. Cara, se você resolver passar antivírus em todos os arquivos que você tenta baixar na internet, eu acho que talvez 99% dos vírus que o antivírus vai pegar são Trojan Horses. Porque sabem a história do cavalo de Troia, né? Cavalo de Troia, enfim, os gregos estavam tentando invadir Troia. Troia era uma cidade, né, estabelecida, né, um reinado com uma defesa bastante forte. Os gregos não conseguiam romper as barreiras, né, os muros, não conseguiam transpor os muros. E aí o que eles fizeram? Eles fingiram que eles tinham ido embora, né, e deixaram na praia um cavalo de madeira enorme, né? E aí os troianos foram lá, viram que eles foram embora, né, entre aspas, né, pelo menos não encontrou eles na onde eles estavam, viu aquele cavalo e falou: ah, eles fugiram, né, deixaram um presente, né, ou de repente bateram em retirada e não deu tempo nem de levar, enfim, sei lá o que eles pensaram em relação àquele cavalo de madeira. Vamos levar esse cavalo de madeira como se fosse um troféu. E levou para dentro da cidade. Quando chegou lá dentro da cidade, tinha um monte de soldado grego dentro daquele cavalo de madeira. Os caras simplesmente saíram de lá, começou a matar todo mundo, abre o portão, libera a entrada para a galera que estava do lado de fora e a festa já estava estabelecida, né? Ou seja, o caos estava criado. Então, o que que é o Trojan, né? O Trojan é isso, é um aplicativo, é um programa que tem por função, ele vai na sua máquina, muitas das vezes hospedado num programinha, né, bonitinho, vamos chamar assim, né? E aí depois que ele está na sua máquina, ele pode abrir uma porta, de repente rodar até uma aplicação de controle de máquina para o cara que é o atacante, ele se conecta via a disponibilização do Trojan Horse, ele se conecta na máquina e aí ele pode invadir o seu computador dessa forma. Então é uma forma de você abrir uma porta para esse tipo de ataque, né? É,
E por fim, né, o último método que a gente vai expor, não é o último método existente, mas o que a gente vai expor, acho que tem várias outras formas que está sempre surgindo. Se manter atualizado nesse ramo é um desafio bastante grande, porque é um assunto que evolui muito rápido. Então é sempre bom você estar correndo atrás do que está sendo feito. Olha só, invasão por mapeamento, né? Uma invasão por rede local, né? Ou, muito embora é difícil você encontrar recursos compartilhados, né? Dado a preocupação que às vezes as pessoas têm, é, pode se acessar de forma rápida e eficaz por não utilizar um modem e sim uma placa de rede. Esse tipo de invasão pode ser feito por qualquer funcionário dentro da empresa. Então, isso é uma invasão interna, né? Isso é um recurso interno, é uma pessoa que já está dentro da sua rede e está fazendo uso disso tudo. Olha só, pessoal, só para vocês terem ideia de dimensão, é, se você tem um link de internet hoje na sua casa, vamos supor que você contratou aí a Vivo, a Claro, a NET, sei lá, qualquer coisa aí que você tenha contratado como link de internet. Se você não mora num lugar que é fibra, que já está vendendo 100, 200 megabits, até 300 megabits, você está trabalhando, você está num lugar que a sua internet não é tão rápida. A gente está falando aí no máximo 50 megabits, tá? Por segundo. Isso é uma internet bem rápida. Pensa num cenário diferente. Pensa numa conexão de escada, 56 kbps. Pensa numa conexão por satélite, talvez 1 megabit por segundo. Tenta pensar enfim, dependente do canal que você pense, nenhum, exceto a fibra ótica, que isso aí são poucos aí com poucos países que entregam a fibra mesmo dentro da casa do cliente, mas é, eles vendem fibra, mas não é fibra, tá, pessoal? É um DOCSIS da vida. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe não. A fibra ótica mesmo, né, são poucos países que oferecem. No geral, as conexões vão ser lentas. A rede interna é muito mais rápida. Uma rede interna mequetrefe, usando um cabo TP, você vai ter 100 megabits. 100 megabits. Se você quiser uma rede um pouquinho melhor, né, de repente usando um par trançado blindado, ou enfim, até mesmo fibra, você pode chegar a 100 megabits. A 100 não, a 1000 megabits, né? Que é o que a gente chama de redes gigabits, né? A gente já tem rede aí de 1000, de 1 gigabit, de 10 gigabits, a gente já tem essas opções aí no mercado. Então, pessoal, perceberam que a sua conexão de internet sempre vai ser mais lenta que a conexão interna? Claro que vai. A conexão interna é sempre muito mais rápida, porque a largura de banda que corre dentro da empresa é maior, com certeza, sem dúvida. E aí, quando se fala desse tipo de invasão por mapeamento, é isso, você usa um recurso interno, né? Ou seja, é um recurso de rede relativamente caro para você manter, e você usa esse recurso que é da companhia mesmo para poder você fazer mapeamento, descobrir vulnerabilidade, disponibilidade, sei lá, uma pasta de rede que está compartilhada e por aí vai, ou seja, você fazer descobertas aí na rede. É muito mais rápido que se você fizesse isso na internet, né? A gente já explicou o porquê, porque por mais que sua conexão seja boa, ela nunca vai ser o suficiente, né, para barrar uma rede interna, uma intranet, por exemplo, né? Então, em linhas gerais, esse tipo de invasão por mapeamento consiste nisso, né? Consiste de você fazer uso do seu potencial, do seu poder de, de ter um link maior, né? Porque está numa rede interna, e aí, consequentemente, você vai ter muito mais possibilidades em cima disso aí. Ok? Pessoal, por hoje, o conteúdo a gente está encerrando.